Para você ligados na NPTV, uma boa noite para vocês. Estamos começando um novo programa da primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, o Esporte Debate. Eu sou Diego Vieira e venho aqui trazer para vocês maiores informações sobre o nosso esporte local, regional, estadual e também do âmbito nacional. E para começar nosso programa, estamos aqui recebendo um convidado super especial. O Dr. Paulo Freitas, ele que é advogado e também conselheiro do Clube Atlético Paranaense. Uma boa noite para o senhor, Dr. Paulo Freitas, seja bem-vindo aqui. Ele que é famoso, o famoso Paulinho, né, Paulinho? Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores do NPTV. Estamos aqui para bater um papo com você acerca do futebol em geral e principalmente sobre o Clube Atlético Paranaense. Tá aí o Dr. Paulinho. Estamos aqui também recebendo nossos estúdios. Ele que vai ser o nosso comentarista assim, do programa fixo, né? Que é o Shaolin, o Jonas Shaolin, ele que é amigo aqui do Esporte Santana Platina e região, conhecidíssimo aqui no nosso estado do Paraná, né? Onde vai, todo mundo conhece o Shaolin. Seja muito bem-vindo, Shaolin. Uma boa noite para você. Boa noite, professor Diego. Boa noite, Dr. Paulo de Freitas, nosso amigo Paulinho de longas datas. Para mim é sempre um privilégio estar aqui, professor Diego. Tá aí então o Jonas Shaolin, que a gente vai bater um papo super bacana aqui. Para começar, Dr. Paulo, a gente sabe aí que o senhor é muito conhecido na região aí em relação muito respeito que o senhor foi como dirigente, presidente da UP Clube de Campo, né? Então, como o nosso programa tem um tema como esporte, né, Dr. Paulo? Como que o senhor geria essa questão do esporte dentro do clube UP Clube de Campo? Bom, nós já estamos afastados, né, Diego, há quase 12 anos da diretoria da UP. E quando nós assumimos, na época, a presidência do clube, nós pensamos o seguinte: a UP, muita gente não sabe, mas a UP nasceu de um time de futebol. A UP, o nome UP, na realidade, era União Platinense de Esportes. É um clube que foi fundado por alguns amigos em 1966 e disputou o campeonato profissional de 67 até 1970. E de 67 ela foi vice-campeã aqui da Norte região, que na época era dividida em duas fases, Norte Novo e Norte Velho. A UP foi vice-campeã e Pindorama de Siqueira Campos foi o campeão. Em 68, 69 e 70, a UP foi campeã da nossa fase e disputou com o time do Norte Novo o título. E em 1970 ela foi campeã do Norte e subiu para a primeira divisão, na época que era falada divisão especial do futebol paranaense. Ganhamos de 1-0 do Nacional de Rolândia. Esse jogo extra foi realizado na cidade de Londrina, no estado do VGD, e o gol foi de um jogador que fez fama depois, fez muitos gols em vários times aí no Brasil, o Itamar Belas Almas. Ganhamos de 1-0 e eu era pequeno na época e eu fui assistir esse jogo lá em Londrina. Então eu fiz esse retrospecto, por quê? Porque quando nós assumimos a UP, o nome dela já tinha sido mudado para Platinense Clube de Campo. E ela era conhecida como UP. Então nós propomos, né, nossa diretoria, que a gente tirasse o Platinense Clube de Campo, que era muito confundido com o Clube Platinense, e colocasse o nome UP. Na realidade, o nome UP é uma abreviatura de União Platinense de Esportes. E voltamos aí na época a tentar fazer com que o nosso clube fosse voltado ao esporte, porque se ele nasceu do esporte, ele teria que ser direcionado ao esporte. Ah, sim. E o senhor acredita, então, pelo que a gente viu a palavra do senhor, uma história muito bacana do clube, né? A UP hoje pode ter certeza que é um clube muito respeitado na região e também no estado. Muitos que vão ali falam, nossa, esse clube deu muita alegria antigamente. Então, pelo que a gente viu na fala, né, que o senhor teve aqui agora, a gente sabe que o esporte ele é muito importante, não só na questão gestão, mas na questão também pessoal, na questão de confraternização, né, doutor? Então, na opinião do senhor, o esporte ele está em todos os âmbitos ou somente no âmbito assim municipal, estadual? Eu acho que acredito que em tudo, né, doutor? Com certeza. O esporte, na realidade, eu vejo assim até com uma certa tristeza que os administradores públicos, no geral, seja municipal, estadual e federal, não olham o esporte com a dimensão que ele necessita de
de ser olhado, né? As cidades, todas elas deveriam ter uma Secretaria Municipal de Esportes, e se você der o esporte para a criançada, para o jovem, o que vai acontecer? Ele vai ter mais saúde, vai ter mais liberdade, e nós vamos afastar inclusive o jovem da droga e do mau caminho. Então o esporte é tudo numa cidade, tem que ser realmente incentivado de todas as formas e em todas as modalidades. Tá aí o Dr. Paulo. Jonas Chalim, gostaria de fazer alguma pergunta, doutor? Você já fica à vontade. Eu só queria perguntar para ele, já indo lá na frente, se ele pensa assim, eu sei que ele já trabalha com o Atlético Paranaense, é embaixador, como que é? Conselheiro. Conselheiro do Atlético Paranaense aqui na região, representa muito bem, né? Ele está com o jaleco do Atlético Paranaense. O jaleco do Atlético. Eu falei assim, de placar não podemos falar aqui, porque aconteceu alguma coisa no começo do Brasileirão aí, tem algum palmeirense por perto, né? Então, mas se, vamos adiantar um pouquinho, se ele pensa e tem em mente em trabalhar na área do esporte, assim, mais com afinco, se não na pratinha, assim, mais para frente, se envolver assim mesmo na cidade. Olha, eu acho o seguinte, eu vejo assim com uma certa dúvida. Na realidade, eu entendo que a minha parte de trabalhar com esporte, Santo Antônio, eu já fiz como presidente da ABB em São Antônio da Platina. Hoje temos até as escolinhas de futebol da ABB até hoje, que ela foi criada no nosso primeiro mandato como presidente da ABB em São Antônio da Platina, que foi em 1991, se não estou enganado. E aí, graças a Deus, essa escolinha ela permanece até hoje, com aulas de futsal ali, né? E depois, posteriormente, na UP, né? Eu acho que a minha fase, na realidade, como desportista, assim, de incentivar, de correr atrás, já passou. O que a gente pode é ajudar nos bastidores alguma coisa, mas voltar ao que nós fizemos lá atrás. Eu acho que agora os jovens, vejo o Diego aí, fazer um belíssimo trabalho em São Antônio da Platina. A gente fica feliz quando vê pessoas jovens assim correndo atrás. Tem que torcer, e que a gente puder ajudar alguma coisa, nós estaremos à disposição. Pegar o gancho aqui, realmente, só que eu falei, porque quanto mais pessoas idôneas do lado da gente, mais força a gente tem, né, doutor? Com certeza, mas eu vejo o seguinte, o esporte São Antônio da Platina, a gente fica muito feliz agora que parece que alguma coisa está sendo feita, né? Mas o esporte São Antônio da Platina precisa ser incentivado mais. A gente vê as nossas quadras, nossos ginásios de esporte, né? O próprio estádio municipal precisa passar por uma reformulação, né? E embora isso esteja acontecendo no Brasil todo, ontem mesmo a gente viu uma foto do estádio aqui de Bandeirantes, que a gente até compartilhou, de Vila Maria. É uma tristeza de ver que a gente viu grandes jogos ali do União Bandeirantes, um clube que desapareceu. O futebol, na realidade, nas cidades do interior está desaparecendo o futebol, né? Então precisa haver uma modificação em cima disso, né? Para que o esporte venha realmente a voltar para o interior. Hoje nós estamos muito na televisão e ficando restrito aos grandes centros do futebol. E hoje o que a gente vê também nos times de futebol, propriamente dito, são clubes de dono, né? Não clubes, são mais clubes vinculados à cidade. É por isso que realmente, às vezes, o esporte está desaparecendo nas cidades pequenas. Tá aí o Dr. Paulo com sua opinião em relação ao esporte no âmbito esfera, né, estadual, municipal, né, muito importante. Agora vamos entrar um pouquinho no futebol, né, doutor? A gente percebe que o senhor tem umas opiniões legais nas redes sociais, né? Que a questão do futebol, a questão tática, a questão do jogo, né? Na opinião do senhor, assim, o que você acha hoje dos clubes paranaenses? Eles estão preparados para uma grande competição, como a Copa do Brasil? Recentemente a gente viu, né, o Londrina pegando um clube enfrentando um clube de primeira divisão, que é o Cruzeiro, e não foi tão bem, né, doutor? O que o senhor acha, sua opinião, em relação à estrutura do futebol paranaense? Bom, eu sou suspeito a falar sobre o futebol paranaense, porque eu sou muito bairrista, né? E acho que os paranaenses deveriam torcer para os times do estado e infelizmente a gente vê muita coisa de o pessoal torcer para os times de outros estados. É uma cultura antiga, que a gente não vai entrar aqui no mérito, de lá atrás, e com isso o tempo vai fazer, com isso vai modificar com o tempo. Com relação ao futebol paranaense, nós estamos numa encruzilhada. O Clube Atlético Paranaense, até 1994, 95, que foi o ano da mudança do Atlético, por exemplo, o Atlético foi um clube que era restrito a Curitiba, região metropolitana, e alguns torcedores pelo resto do Paraná e muito pouco pelo Brasil. A partir da revolução que teve em 1995, comandado pelo presidente Mário Celso Petralha, o Atlético mudou de patamar e vem aos poucos galgando o degrau necessário que ele precisa para crescimento dentro do futebol brasileiro. E isso ainda não refletiu dentro de campo com conquistas. Embora
A gente, como atleticano, muitos anos atrás, a gente não imaginava que o Atlético Paranaense fosse participar de uma Libertadores ou ser campeão brasileiro. E nesse intervalo de 1905 para cá, o Atlético Paranaense participou de 4 Libertadores, foi vice-campeão de uma Libertadores, foi campeão brasileiro, vice-campeão em 2004, terceiro lugar em outros campeonatos, vice da Copa do Brasil, construiu um estádio hoje, que é o estádio mais moderno do país. Ficou muito claro isso agora nesse evento da UFC que teve agora em Curitiba, no sábado passado. Eu fiquei muito feliz como atleticano de receber mais de 100 mensagens do celular, no WhatsApp, de pessoas que foram pela primeira vez no estádio e ficaram encantados com o Atlético Paranaense. Então o Atlético, o que está acontecendo? O Atlético, a nível de futebol, ele está conseguindo chegar na parte estrutural, na parte de construção, chegar num patamar belíssimo e com certeza hoje ele está entre os 3 principais clubes do Brasil em matéria de patrimônio. Agora que vai começar a vinda para esse patrimônio se desenvolver e dentro do gramado ele dar os resultados necessários. Então o Atlético Paranaense está muito acima dos outros clubes do estado. O Londrina, vindo agora para a Série B, eu acredito que vai ter uma transformação muito grande, comandado pelo Sérgio Malucelli, que é atleticano, né? O Sérgio Malucelli, e está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Londrina, e eu acredito que o Londrina tem que lutar esse ano para permanecer na Série B, e quem sabe daqui 2, 3 anos galgar a Série A do brasileiro, seria fantástico para o futebol paranaense. O Coritiba é um clube de tradição, um clube de peso, de camisa, de torcida, mas que anda passando por umas sérias dificuldades. Um estádio antigo, um estádio que vai ter que ser remodelado, né? E o Paraná Clube é uma incógnita. O Paraná Clube é uma pena a situação do Paraná Clube. Ontem ainda foi desclassificado pela Chapecoense. E o que aconteceu? Perdeu 2 folhas equivalente a um valor que ganha a televisão a 2 folhas de pagamento. Então eu vejo com muita um pouco preocupação o futebol paranaense. Nosso campeonato estadual é fraco, é muito fraco. Equipes como o Grande Maringá desapareceu do nosso cenário, teria que voltar clubes, cidades como Maringá, como Cascavel, voltar com clubes fortes. É uma pena o Operário de Ponta Grossa ter caído para a série B do campeonato estadual. E então eu vejo, sabe, Diego, com muita preocupação o futebol do Paraná, sabe? Mas o caminho é esse, uma certeza a gente tem. O Atlético Paranaense vai se firmar definitivamente entre os principais clubes do Brasil. Agora, com relação aos outros clubes, vão ter que fazer algumas modificações para que realmente eles consigam alcançar o lugar que a gente, como paranaense, torce para que aconteça. Tá, então, a questão que o senhor falou é muito importante em relação, pelo que deu para entender, né, pela experiência que o senhor tem dentro do futebol, que a gestão, que não é somente a estrutura, mas uma boa gestão do futebol, né, o clube ele tem sucesso, né, ele vai ter sucesso lá na frente e sucesso também agora no presente, né. E a gente percebe, por exemplo, a nossa própria cidade que tem, né, a famosa Gloriosa, né, que é a Platinense, que deu tantas alegrias para a população de Santo Antônio da Platina, que é uma prova de um clube que não teve gestão, né, doutor? Você tem uma ideia, assim, olha para você ver. As equipes do Rio de Janeiro, que eles são equipes com nome, certo? O Flamengo não tem um estádio. Botafogo não tem um estádio, tem um Engenhão que é público, né? O Fluminense não tem um estádio. Então a gente fica brincando às vezes nas redes sociais, aí a gente brincou com relação ao Flamengo, foi desclassificado recentemente pelo Fortaleza, e eu falei, perdeu em casa. Aí um amigo falou, que casa? Ele não tem casa, tá? Onde foi o jogo, se não me engano, o jogo foi em Volta Redonda, assim, na realidade. Aí você pega os clubes, a gente vê assim, um demérito, principalmente da imprensa do eixo Rio-São Paulo, que se o Atlético Paranaense, essa é a minha visão, né, como torcedor, né, e agora também como conselheiro do Atlético, eu sempre brinco com os amigos, se o Atlético Paranaense tivesse a sua sede em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ele seria considerado hoje o maior clube do Brasil. Com certeza. Ele só não está considerado isso ainda porque é em Curitiba, mas vamos chegar lá, sabe? Porque a estrutura plantada pela diretoria do Atlético de 95 para cá é uma coisa totalmente diferente. Você tem que plantar primeiro, você tem que fazer o alicerce para depois você, lá na frente, você colher. O que acontece com os clubes de futebol, eles contratam jogadores a preços absurdos, depois não conseguem pagar os jogadores, então, quer dizer, mas conseguem títulos. E é isso que o torcedor vê hoje, vê título. Mas, primeiramente, esses clubes vão ter muita dificuldade no futuro, pela minha visão. Cholinho, a gente pode ver também, não só a Platinense, né, que a gente até comentou aqui, Max Bara, né, igual o próprio União Bandeirantes, Bandeirantes, que o doutor citou, né?
Então, em relação a isso, doutor, por exemplo, o Neto, né? O Neto, o famoso comentarista da Band, famoso entre aspas, né? Não é todo mundo que gosta dele, né? O Neto, por exemplo, já jogou no Matsubara, que é um clube, né? Ele sempre fala em rede nacional do Matsubara, né? Então, é um alerta aí que a gente faz, né, doutor, para os gestores dar mais importância para as histórias dos clubes, né? Isso é muito importante, igual o senhor tem um conhecimento enorme sobre o Atlético Paranaense. E o pessoal que a gente percebe em redes sociais tem lembranças boas da Platinense, né, Shaolin? Nossa, o doutor estava falando a respeito da UP, né? Em 67 eu nasci em 67. Aí vim crescendo, vendo a Grosseries depois, e vim na Platinense. Eu assisti grandes jogos aqui, Curitiba, Atlético Paranaense, né? Na época Colorado e Pinheiros, depois fez a junção, se tornou Paraná Clube. Para nós, né, a gente se emociona em falar em Platinense. Mas beleza, então vamos para um rápido intervalo, já voltamos, né? No próximo bloco vamos estar aqui presente aqui com o Antônio Altivato, ele que é secretário de Esporte e Cultura, e vai falar um pouquinho da futura parceria entre Prefeitura Municipal de Santana da Platina e o Clube Atlético Paranense, beleza? Não saia daí. NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro.